Bora falar também sobre Fred, que marca a data para sua estreia na apresentação como jogador do Atlético Mineiro. Foi muito superior ao Atlético, foi no detalhe, foi no resultado do primeiro jogo, foi no detalhe que não passou ontem. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fred foi apresentado como novo reforço do Galo. Ele desembarcou no início da tarde dessa quarta-feira em Belo Horizonte, foi recebido por torcedores no aeroporto, depois se deslocou até a Arena MRV, onde aconteceu a apresentação, e logo de cara ele deixou claro sua intenção de estrear no sábado contra o Internacional. Abre aspas para o Fred: já estou disponível para jogar. Vinha treinando, não estava parado. Minha última partida foi no dia 11. Estou bem fisicamente e já falei que quero viajar para jogar. Só para lembrar que o Fred pertencia ao Fenerbahçe, operação de compra de 12 milhões de reais, o Galo ainda pode ter de desembolsar mais 3 milhões de reais. Atleta que assinou contrato de 3 anos e meio e vai jogar como uma espécie de camisa 10, embora a gente tenha conhecido o Fred ao longo da carreira jogando mais recuado. Depois da partida contra o Inter, em que ele já se colocou à disposição, Fred tem tudo para participar de seu primeiro clássico como profissional. Atleta da base do Atlético, ele não teve a chance de disputar um Atlético e Cruzeiro, que se enfrentam na próxima terça-feira no Mineirão, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também uma enorme festa feita por torcedores para a recepção do Fred. Postura do Atlético, mas a minha crítica, ridícula. Mas a minha crítica especificamente ao Barba também, como eu critiquei aqui, por causa do seu primo. Saída, por causa do seu primo. Gente, não justifica. Aqui, avisa para sua tia. Avisa pro sua tia, pro seu primo ficar em casa, pra ele não entrar no jogo mais. Cara, é o seguinte, o que justifica? Você tem que me... Eu tô te perguntando. Exato! Você tem que me explicar. Exato. Você tem que me responder. Discussão da HG Play. O que justifica? Eu tive respostas ontem. O que justifica? Nada justifica. Do Domingues. O que justifica? Nada justifica. Porque se eu tenho um jogador que substitui o Caserma, que luta mais, que faz melhor o pivô, que é um cara que leva mais perigo à defesa adversária, que é um cara que tem mais velocidade, que é um cara que é mais letal, tudo bem. Pode não estar passando por um bom momento, mas nada disso ele o René não entrega nada disso. Então, sinceramente, eu não entendi a partir daí, tá? A partir daí. Mas tô com você, passa muito pela postura também, porque ontem o Mancini teve com o seu time muito próximo da classificação, tá? Criou muito para isso. Muito para isso. Foi muito superior ao Atlético. Foi no detalhe, foi no resultado do primeiro jogo. Foi no detalhe que não passou ontem, principalmente naquele lance dos 46 do segundo tempo, aí parafraseando o Muricy Ramalho, que a bola pune. Os caras tinham 2 jogadores, a bola, o goleiro e o gol, o goleiro no caso o Everson. E pela displicência eles perderam o gol. 2 minutos depois o Coelho liga o ataque, o contra-ataque vai lá e faz o gol. E 2 minutos depois do gol do Atlético, antes do fim da partida, o que acontece? Ele aparece mais uma vez. O Everson, gente, o que o Everson vem fazendo pelo Atlético nos últimos anos é algo assustador, poucas vezes vista, pelo menos para o torcedor atleticano. Porque é disparado o melhor goleiro do Atlético dos últimos 30, 40 anos. É uma coisa assim, espantosa a quantidade de defesas difíceis que esse cara faz por jogo. Detalhe, no segundo gol do Bragantino, ou no primeiro? No primeiro gol do Bragantino, foi o primeiro ou o segundo? Primeiro. No primeiro, ele salva 2 vezes. Sim. Ele salva 2 vezes. Sim. E fica... E de novo vamos falar, o Elton pega no pé. Não é pegar no pé, é simplesmente acompanhar. O Vitor Hugo, zagueiro, é uma nave muito lenta. Muito lenta. Torcedor, assista 2001 Odisseia no Espaço. O que você vai falar sobre o filme? É um filme legal, mudou a história do cinema, principalmente da ficção científica, tá? A forma de se fazer cinema, é super curioso. Mas a nave é muito lenta. Muito. A nave é muito lenta. A mesma coisa do Vitor Hugo. Um cara muito lento. Muito lento. E isso foi mostrado nos lances, até nos lances de recuperação. Nesse primeiro gol, não é só a bola que é enfiada entre os zagueiros. É a sequência do lance. Se a gente também fizer essa análise valor que você fez muito bem feita no lance do gol do Flamengo... a gente fizer no lance do Bragantino, pode-se apontar os movimentos errados desse atleta no lance do gol. Então, sim,
é algo pro Atlético. Quando a gente aqui, mesmo numa classificação do Atlético, a gente chama atenção, é porque os pontos precisam ser melhorados. Senão o Atlético não vai conseguir aquilo que ele pretende para a atual temporada. Apesar que conseguiu reforços importantíssimos, mas para o meio campo, o Atlético ainda precisa de zagueiros. E o jogo de ontem deu uma escancarada nisso. A quantidade de lances para o Bragantino matar o jogo foram grandes. Foram inúmeros. O Everson salva o Atlético. Eu tô lembrando aqui, o Atlético faz o 2-2, parecia que o jogo caminhava, pô, que alívio, o Atlético conseguiu fazer o gol ao apagar das luzes. O Atlético, o Pita, teve a chance de fazer o gol da vitória do Bragantino e o Everson salvou. Incrível, então, esse é o ponto. Não e é o Domingues simplesmente... sentiu isso, tanto que ele coloca o Vitão no jogo, né? Pra tentar trancar de vez. Eu não quero passar mais nenhum perigo, mas passa mais um perigo ainda. Perigo. Então, olha a gravidade do momento. Mas eu entendo também que o Domingues, ele viu que, por tudo que já tinha acontecido no jogo, ele falou assim, não é uma noite boa. Não, nunca não foi é. Um jogo controlado pelo Atlético. Não foi em momento nenhum. Então o Atlético conseguiu uma classificação importantíssima para a temporada, para a história do time, do clube, porque tá chegando em mais uma quartas de final de competição continental. É importante sim, porém o Atlético tem defeitos que estão explícitos na cara do torcedor. Ontem o Cauã Soares estava no banco de reservas. Qualquer tipo de justificativa, o Valu, você já vai falar a respeito disso, que o Barba tenha dado sobre a escalação do Renier, ele não tem mais o apreço do torcedor atleticano. O torcedor tem preguiça de ver o Renier em campo. A mesma preguiça que ele tem em correr dentro do campo, o torcedor tem preguiça em vê-lo em campo. Então já existe não existe essa simpatia, né, mútua, eu vou dizer até mútua, dele com o torcedor e o torcedor com ele. Então, Barba, dá uma refrescada. Coloca o Cauã Soares, se ele não estava no banco, coloca o menino para jogar. Se você quer algo diferente do Cassieira, coloca o Cauã Soares. Mas o Renier, você está criando um problema que não precisava. Principalmente você vivendo o melhor momento seu como treinador do Atlético. Então, vamos refletir um pouquinho. Valuzeiro. Eu acho preocupante porque ontem, para mim, na coletiva ficou claríssimo, para mim, pelo menos, e aí pode ser uma interpretação equivocada minha, que o Domingues, de fato, está preferindo o Renier no comando de ataque do Atlético pelas valências que ele, Domingues, enxerga no Renier, e eu evidentemente discordo, tá? Uhum. E é normal, pessoal, a gente não é mais sabido do que ninguém. Agora há pouco eu discordei muito, e vou discordar mais tarde novamente, da escolha do William pelo Fagner, e eu discordo demais da escolha do Renier pelo Cassier. Ele até fala que a ideia era ter mais a bola e o Renier é um jogador de meio campo, só que assim, a má atuação do Atlético é muito importante falar também, apesar de eu não concordar com essa escolha do Domingues, não passou pela presença do Renier unicamente em campo, pelo menos na minha ótica, tá? Foi o jogo, o Atlético vem pro 4º jogo seguido, com 4 jogadores novamente na defesa, com um volante, com mais 4 jogadores no meio campo e um na frente. Cara, eu acho, outra coisa que eu não concordo, tá? Domingues, acho que se voltar não, você já voltou a jogar com uma linha de 4 defensores. O Natanael pela direita na linha de 3 é uma coisa. O Natanael na linha de 4 defensores sendo lateral é outra coisa. Daqui a pouco vão voltar as cargas e o olhar pro o Natanael não tem confiança, não aguenta a responsabilidade de ser o lateral direito do Atlético. Sim. Ontem teve um lance que você vê que é típico de um jogador que não se sente confiante na posição que está jogando. Por quê? Jogando como terceiro zagueiro pelo lado direito, ele está protegido. Ele tem o aval do Coelho correndo feito um maluco, ou do Preciado, e fecham-se com uma linha de 5. Ele tá próximo do Tressoldi, tinha o Lianco do outro... Cara, com a linha defensiva de 4 jogadores, e talvez, tá, o Natanael só não tenha ficado mais exposto, porque o Mancini, pra mim, inexplicavelmente não entrou com o Mosqueira. Se o Mosqueira fica mais tempo, mesmo assim o Vitinho tumultuou
a vida do Natanael. Então, eu acho que assim, Domingues, vai manter a linha de 4 defensores, um 4-1-4-1 como você fez ontem? Cara, o Reinier não é esse cara que você tá pensando que ele pode ser. E o Natanael, com todo respeito ao jogador, gente, mas ele encaixou num outro sistema. Ele fica muito vulnerável. Finalmente o Atlético volta a fazer uma partida ruim para fazer de sua. Isso não é o ideal. Algo que o Atlético não fazia desde o jogo contra o Ceará. E ontem foi grave, porque não teve contexto de expulsão pra gente poder falar, mas o Atlético... Não, cara, o Atlético foi bem inferior ao Red Bull Bragantino. O Domingues até fala, é normal, de uma oscilação de um time... Ô Domingues, agora não. O seu trabalho está em um outro estágio. E o Atlético também. Mas valeu pelo resultado que o Atlético construiu, manteve a invencibilidade. Mas esse jogo de ontem tem que ser tomado como um grande alerta dentro do Atlético, pela sequência do Brasileiro e também pela sequência que vem na Copa do Brasil. Eu sempre digo aqui que nada resiste ao resultado. Nada. Né? Então ontem o Atlético ficou muito próximo, mais sorte que juízo, falei isso no meu vídeo ontem, né? Eu fiquei absurdado, presta atenção que eu vou dizer, tá? Ontem nós tivemos 2 jogos na sequência. Eu fiquei absurdado com o que eu vi nos 2 primeiros tempos. Dos 2 jogos. O Atlético é o primeiro e o segundo. Porque sim, mas eu tô dizendo o seguinte, o que eu vi no primeiro tempo do Atlético e o que eu vi no primeiro tempo do Cruzeiro, tão horroroso quanto, mas um vareio de bola dos adversários nos primeiros tempos, nos 2 primeiros tempos. Só que o Atlético, quando eu imaginei que o Atlético fosse no segundo tempo fazer um grande jogo, melhorar em relação ao primeiro, o Atlético voltou pro segundo tempo, também fez um jogo ruim. Só que o que fez o Atlético, eu no auge da minha incoerência, que é habitual, e um resultadista, ele analisa ao final, como eu sou, o resultado. Porque quando eu vou olhar o jogo, a atuação do Atlético, eu achei assustador, ou assustadora, também a postura do time. Então, mas o de ontem você não analisa mais desempenho que resultado, não? Então, é isso que eu tô te dizendo. Por mais que tenha... Então, é isso que eu tô te dizendo. A postura do time para ter um desempenho tão ruim. Nada funcionou no Atlético ontem. Sabe o que é nada? Nada. A única coisa que funcionou foi que o Atlético fez 2 gols. Mas assim, E o segundo ainda com a ajuda do Cleiton. O Cleiton é que galo. não é o meu irmão, o Cleiton é mas muito galo, né? um irmãozaço o Cleiton do é muito atleticano. galo, né? Eu vi esse O Cleiton é muito galo. E outra coisa que eu vou dizer aqui. Já que estamos destacando postura, por que eu estou destacando postura? Mas aí sempre tem aquela história de que, nossa, mas é uma análise muito rasa. Meu filho, o que você pensa da análise é problema seu. Você tem o direito de achar um monte de coisa, como eu acho um monte de coisa do lado de cá, quando eu tô vendo um jogo. Agora, o Coelho não... o Coelho, você pode falar de limitação, mas ele não negocia com a indolência, cara. Não negocia, Elton. Ele é um cara que luta, ele é um cara que briga, ele é um cara que se dedica, ele é um cara que tenta exercer rigorosamente. Por que eu tô falando isso? Talvez os jogadores do Atlético seja quem mais desempenha taticamente a função que solicitada pelo treinador. Isso não é em função do Domingues? Sim, por isso que eu tô dizendo. Então o Domingues quem tem mais executa de 30%? No trabalho? Na melhora total Na melhora do Coelho. Sim. Ele tem participação gigantesca. Sim, porque o Elton fala e eu dou razão ao Elton no sentido de ver o Coelho com alguma certa limitação. Ele tem mesmo. Mas ele compensa num monte de outras coisas, cara. E outra ele tem entrega. Eu vou ser muito honesto com o nosso... Ele tem muita entrega. Eu vou ser muito honesto. Igual o primo dele. Eu vou ser muito honesto com o nosso ouvinte e com o nosso espectador. Mas eu não pude assistir o jogo, obviamente, né? Eu fui ao Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Cruzeiro e não consegui assistir ao jogo completo de Atlético e Red Bull Bragantino. Eu vi os melhores momentos, vi alguns comentários e escutei os amigos aqui agora. E aí, o que me preocupa e aí vocês podem me dizer se eu estou errado ou não e me ajudarem também nessa situação. Houve algum tipo de involução ou parece apenas que foi um jogo específico para o Atlético não conseguir desempenhar o que ele estava desempenhando? Porque o que a gente viu contra o Grêmio, para mim, foi a melhor atuação do Atlético sob o comando do Domingues. Isso é o assustador. É fazer um jogo tão bom no domingo,
contra a equipe do Grêmio, que é uma equipe que passa por problemas, mas tem lá suas qualidades, suas valências, e pegar o Bragantino, que também tem suas valências, tem suas qualidades. É bem melhor a equipe, eu acho até cruel eu também acho melhor. a comparação. Não, eu tô falando do jogo. Sim, não. Do Mas é a desempenho postura do do jogo. Atlético, talvez, Postura eu do acho. Atlético. Tá, tudo bem. Então, assim, cara, é uma loucura o que Mas se o viu Atlético regrediu? Não, ou é porque eu acho... Essa é a minha pergunta. Então, é porque entendeu? O Atlético regrediu? eu Não. considero um jogo só muito pouco pra falar. Evoluiu, hein? Agora vai. Não é, Ou então não é falar, assim. nossa, o Evoluiu. trabalho... Mas aí em função do trabalho do Não. Atlético. Aí, eu Não, tô falando dentro do meu pacote de eu me análise. expliquei mal. O Atlético está em evolução, Thiago. O Thiago está em evolução. A gente fala que o Atlético está em evolução. Então. Só que o jogo de ontem dá pra falar que interrompeu essa Foi um evolução. jogo- Porque todo mundo que eu ouvi criticou, Foi um cara, jogo- pra cacete. Mas não tem como não criticar. Foi um jogo que me assustou. Eu não esperava essa altura do trabalho do Domingues e do entendimento dos atletas, mesmo levando em consideração, tá, Domingues? Ele cita o cansaço, mas ele também, na esteira que cita o cansaço, ele fala, mas temos que sabermos lidar melhor com isso. Com essa questão de você não pode desmanchar a sua equipe porque ela tá desgastada. E o Atlético tá mesmo, e vai ficar mais, porque ele segue em 3 frentes. Então foi um pouco assustadora a postura do Atlético, e que um dos fatores que mais, pra mim, contribuíram pra partida ruim do Atlético é que foi um time que conseguiu ficar muito pouco com a bola no pé. E repito, pra mim é uma inverdade quando muita gente rotula esse Atlético falando que é um time pra jogar em transição. Não, eventualmente o Atlético tem alguma escapada em transição. E ontem tem um momento que é muito crítico no jogo, porque o Domingues mexe e ele deixa claro que ele quer jogar em transição quando ele coloca o Coelho do lado esquerdo e coloca o Minda do lado direito, que Aliás, saca até entrou o em campo Bernard. também ontem, não fez nada. Pois é, mas é porque o time, HG, não conseguiu funcionar. O time, até para ter a transição, o time precisa de ter pelo menos um pouquinho a bola. Você vai transicionar como? Sem a bola, querendo contra-atacar, não tem jeito. Alexander vai sair do Atlético? Barba Domingues é direto a respeito da situação do atleta no Atlético Mineiro. O técnico Eduardo Domingues atualizou a situação de Alexander no Atlético Mineiro. O volante não tem nenhum problema físico, mas ficou fora dos relacionados dos últimos jogos, incluindo a classificação diante do Bragantino na quarta-feira pelas oitavas de final da Sul-Americana. Segundo o treinador, o motivo seria uma proposta de outra equipe pelo jogador, por isso ele não está à disposição da comissão técnica. O clube e ele está trabalhando, tem uma proposta e não poderia, pelas dúvidas, ser utilizado. Só isso, explicou o treinador. Alexandre já vinha sem espaço antes dessa possibilidade de sair. O último jogo do volante como titular foi contra o Cienciano pela Sul-Americana. No dia 21 de maio, em campo, ganhou minutos e a vitória contra o Palmeiras, mas sem ter novas chances na sequência. Hoje o clube tem várias opções para a posição: Castanho, Alan Franco, Cissé, Maicon e Thomas Pérez. Eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor. Deixe nos comentários. Você quer que Alexander saia do Atlético ou permaneça? O jogador ainda pode contribuir com o elenco ou não? Um forte abraço, vamos ficando por aqui. Fortalece com like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.